Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse 2, verso 5. Eu já preguei esta mensagem aqui uma vez, mas me deu saudade de pregar de novo ela. Me deu vontade de pregar de novo. Sobre a biografia de Saul. Acho que está na hora de nós ouvirmos de novo sobre a biografia de Saul. Vamos lembrar, o título da mensagem é Lembrança. Pedro, bom te ver, Pedro, te abençoe. Lembrança. Apocalipse 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. O segredo dos que triunfam é lembrar onde errou, voltar e começar tudo de novo. Errar é natural do ser humano, mas lembra onde você errou. Tenha a grandeza de voltar, revirar as pedras e consertar, começar de novo. Pare não. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que é castiçal? Igreja. Tirarei a igreja do teu caminho. O que é um pato sem água? Fica sem água, como é que ele nada? O que é um crente sem a igreja? É igual um pato sem água. Não existe. Lembra-te, pois, de onde caíste. Senhor Jesus, nos ajude em nome de Jesus. Pode assentar. Mas pegue suas Bíblias, vamos estudar a Bíblia. Vamos começar aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Eu pediria que todos que trouxeram Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu quero ler novamente sobre a biografia de Saul. Está na hora. Marquinhos ia pregar e eu disse, Marquinhos, deixa para outro dia. Nós precisamos ouvir mais sobre a biografia de Saul. Capítulo 9 de 1 Samuel. Saul. Vamos lembrar de Saul. Era um moço simples, belo, de boa aparência. Porém era um moço simples, puro, despretensioso. Cuidava das coisas do pai dele, dos animais, das jumentas. Vamos voltar lá atrás, como tudo começou. Como foi que tudo começou na vida de Saul? Na vida de Saul. Vamos então, vocês estão com as Bíblias abertas, 1 Samuel 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Verso 2. Esse tinha um filho cujo nome era Saul. Esse homem chamado Quis tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo, tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar as jumentas. Desapareceu do pasto, sumiu. Vai lá, Saul. Rapaz grandão, talvez de pés no chão, chamou um dos capatazes da fazenda do velho Quis, pai dele, foi procurar a jumenta pelo rastro. A jumenta passou aqui, passou ali. Vamos lembrar lá atrás, como tudo começou. Saul de pés no chão, calça lá da roça, camisona da roça,
Verso 4: passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflige por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus. Saul até então cria no homem de Deus. Oh, coisa boa quando você cria no seu pastor, quando você tinha um pastor para crer, quando você tinha aquela simplicidade, a palavra do pastor era tudo para você. Vamos voltar lá atrás, vamos lembrar. Lá é um homem de Deus nessa cidade, homem honrado é. Tudo quanto diz sucede. Saul cria na palavra do homem de Deus. Tudo que diz sucede. Assim, infalivelmente. Vamos lá agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Esse homem de Deus vai nos mostrar onde estão as jumentas do papai perdida. Que coisa linda, bendita o crente que crê na palavra do seu pastor, porque tudo que ele falar, você crê, vai acontecer. Eu posso, me dê licença, irmã Raquel, eu não canso de lembrar disso. Ela estava lá quebrada no dia 12 de agora passado, aquele acidente, caída lá. Ela disse: eu não dava conta de mexer com os pés, eu não sentia. Porém, quando o Senhor chegou e pôs a mão sobre mim, eu comecei a sentir minhas pernas de novo. Por que isso aconteceu? Porque ela tem um pastor, ela acredita na oração do pastor. Feliz do crente que tem um pastor e acredita no seu pastor. Então, até então, Saul cria no homem de Deus. E aí, você pode prosseguir a leitura, nós não vamos ler aqui nesse sentido. O homem de Deus o disse: ó, está lá em tal lugar. Você vai ler aqui no verso 12, 13, 14, que o homem de Deus guiou Saul aonde estavam as jumentas, ele achou. Depois aqui vamos para o verso 26 ainda do capítulo 9. Depois que tudo aconteceu, eles pegaram as jumentas, estava despedindo de Saul, se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: levanta-te, despedir-te-ei. Levantou-se Saul, saíram para fora, ambos ele e Saul. Saul, aquele moço despretensioso, simples, era bonito de aparência, porém era simples, despretensioso, cria no que Samuel falava até então. E Samuel, algo no coração de Samuel chamou a atenção dele para com Saul, que estava precisando, o povo estava pedindo um rei. E Samuel disse: olha, esse homem, pela simplicidade, pela humildade que ele se apresenta, parece ser esse. Então no verso 27, descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: diz ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei subir, te farei ouvir a palavra de Deus. Capítulo 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça de Saul, e aí ungiu ele para ser rei de Israel. Você vai lendo depois. E aqui no verso 6 do capítulo 10 está escrito: Samuel disse que ele seria rei, a altura que ele galgaria, o que aconteceria com ele. Uma das coisas está aqui no verso 6 do capítulo 10 de 1 Samuel.
E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, Saul. Tu profetizarás com os profetas e te mudarás em outro homem. Tu não serás mais esse moço simples, assim, de pés no chão, sem objetivo. Daqui para frente você vai ter um objetivo ministerial, de ser rei sobre Israel. Mas só faltou uma palavrinha aqui de Samuel, recomendar a Saul. Saul, cuidado com subir às alturas e não se envaidecer. Faltou essa palavrinha de Samuel recomendar a Saul. Você vai ser promovido, mas cuidado para não se envaidecer. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele deixou uma frase muito linda nesse sentido. Ele disse: você quer saber quem é o homem? Dê poder para ele. Ele vai mostrar quem é ele interiormente. Dê poder para ele, você vai conhecer quem é o homem. Quando era aquele Saul simples, de pés no chão, atrás das ovelhas do seu pai, era um moço simples, despretensioso. Mas quando Samuel ungiu para ser rei de Israel, galgar aquele espaço político de ser um rei, veja o que aconteceu com Saul, nós vamos ver. Ele deixou exteriorizar algo que até então não era visto dentro dele: vaidade. Quer saber quem é o homem? Dê poder para ele, que ele vai exteriorizar o que está lá dentro. Dê dinheiro para ele enquanto era pobre, era humilde, submisso. Quando começou a ter dinheiro, se tornou insubmisso, selvagem, rebelde, descrente. Vamos orar: Deus, nunca me deixe ser um egoísta. Nunca me deixe, ou na fome ou na fartura. Nunca me deixe ser um vaidoso. O que mais fere a Deus é a ingratidão. Isso fere a Deus. Veja, verso 7, estamos lendo o capítulo 10 de 1 Samuel, verso 7. E Samuel dizendo para ele: e há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aí ele pegou essa palavra, faz o que achar de melhor, aí deu água para ele manifestar o que estava por dentro. Então agora eu sou rei de Israel, eu posso fazer tudo o que quiser. O irmão Brana responde isso na mensagem de Hebreus, volume capítulo 6, segunda parte. Ele formula uma pergunta e ele mesmo responde dizendo: irmão Brana, quando realmente eu for cheio do Espírito Santo, eu posso fazer tudo o que eu desejar? O irmão Brana diz: positivo. Eu estou seguro que o Espírito Santo não vai te dar desejo de fazer nada errado. Porém, Saul, autorizado, porém, exteriorizou aquilo que estava dentro: vaidade. Isso aconteceu com Lúcifer, lembra? Ezequiel 28, verso 13. Lúcifer, eu preguei lá, disse lá agora no encontro em Anápolis para os pastores. Deus nunca fez Satanás, nunca. O diabo não criou, ou seja, Deus não criou o diabo. Não, nós não temos Bíblia. Nós temos Bíblia em Ezequiel 28, 13, que Deus criou um anjo de luz. Ele era um querubim protetor, entre pedras afogueadas ele andava. Ele era o anjo de luz, querubim ungido. Porém, a promoção de ser um querubim ungido exteriorizou o que estava no coração de Lúcifer, do anjo de luz, do querubim. Ele se tornou um diabo, que quer dizer um adversário. Deus não criou o diabo é que se fez diabo, adversário de Deus. Deus é bom. Deus não criou Saul para ser mau. Porém, Saul se fez mal por pegar uma promoção. Cuidado com promoção. Deus te dá dinheiro, te dá riqueza,
mas às vezes era milhões de vezes melhor estar de chinela havaiana, calça remendada, como estava Saul, buscando as jumentas do pai, do que ter promoção e não saber administrar aquilo com humildade e sair da vontade de Deus. O anjo de luz, o querubim ungido, se envaideceu e então se tornou um adversário de Deus. Deus não criou o diabo, criou o anjo protetor, mas ele se fez diabo. Diabo quer dizer adversário. Aí o filho do diabo, lá em Gênesis 4, Caim, a Bíblia disse, 1 João capítulo 5, verso 12, que Caim é filho do diabo. Filho do diabo chegou para Deus lá em Gênesis 4, querendo culpar Deus. Ó Deus, o senhor é mau, o senhor me fez um diabo? Deus disse não, leia lá Gênesis 4 você vê. Deus disse não. Caim, eu te dei a oportunidade de perdão, Caim. Eu queria te perdoar, mas você se tornou um selvagem. Havia perdão para você também, Caim. Veja, Deus ofereceu perdão até para o diabo se ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Gente, Deus é bom. Deus deu uma segunda chance até para o diabo deixar de ser diabo e voltar a ser um querubim ungido. Deus deu através de Samuel uma segunda chance para Saul. Ao envaidecer-se, Samuel dizia: Saul, Saul. Vamos ver? Mas vamos ver aqui, nós estamos no verso 8 agora do capítulo 10 de Samuel. Samuel dizendo para Saul, dando as primeiras ordens para Saul. Veja, quando a pessoa tem procedência má dentro de si, logo nas primeiras ordens ele já transgride. Veja as primeiras ordens que Deus deu para Saul através de Samuel, aqui em 1 Samuel 10, verso 8. Tu, porém, descerás diante de mim, Saul, Samuel dizendo para Saul, a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias, vamos repetir isto, 7 dias esperarás até que eu vá a ti e te declare o que has de fazer. Fique ali, Saul, 7 dias, espere lá em Gilgal para mim chegar e eu oferecerei o holocausto. Depois vocês leem o resto aqui, vamos pular lá, vamos ver se Saul foi fiel. Vamos lá para 1 Samuel 13, verso 8. 1 Samuel 13, verso 8. Saul foi para Gilgal, e aqui no verso 8 disse, e esperou 7 dias lá, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo começou a espalhar, começou a ir embora. O pastor não chegou, aí eu vou embora, já passou da hora de começar o culto, eu vou embora. Propositalmente Deus permitiu algum problema na caminhada de Samuel, para ele não chegar a tempo nos 7 dias combinado, para dar a oportunidade a Saul manifestar a vaidade que estava dentro dele. Você sabia que Deus propositalmente permite coisas acontecer para ver a sua paciência? Se você vai esperar em Deus ou vai precipitar, propositalmente Deus permite algo acontecer de errado para ver o nosso equilíbrio, nossa paciência. Deus trabalha assim. Então o povo começou a espalhar. Verso 9, então disse Saul, não vai embora não, gente, não vai embora não. Eu já fui consagrado a rei mesmo, eu posso fazer de tudo. Então traz-me aqui o holocausto, as ofertas pacíficas, e vou oferecer o holocausto. É igual obreiro auxiliar. Dia da ceia, pastor às vezes adoece, ou tem que fazer uma viagem. Isso não é proposital. O obreiro auxiliar chega, não, eu sou obreiro, eu vou ministrar a ceia. Irmãos, vamos ministrar a ceia. Rei é um cargo político. Ministrar holocausto, comunhão, é um cargo sacerdotal.
Não é para rei fazer, rei é cargo político, ministrar é cargos, era para sacerdote. Porém Saul se sentiu na autoridade de ocupar até o cargo de sacerdote, envaideceu tanto. Veja, tão rápido não? Tão rápido, Saul já subiu para a cabeça a coisa. Lembra de novo de John Kennedy, quer saber o que está dentro do homem? Dê poder para ele, sobe para a cabeça. Daqui, vou oferecer o holocausto. Verso 10, sucedeu que acabando ele de oferecer o holocausto, quem chegou? Acabou de tomar a ceia, lavar os pés, quem chegou? O pastor. E agora? O pastor mandou-se fazer isso, Saul? Samuel mandou-se fazer isso? O que Samuel mandou-se fazer? Esperar 7 dias. Esperei 7 dias, rei, Samuel, o senhor não chegou? Eu mesmo fiz. Porventura você foi consagrado para isso, Saul? Acabou de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, todo alegrão, né? Vaidoso que só. Então disse Samuel, Samuel que é profeta, irmãos, não precisa de sentar com você para saber o que você fez, não. Deus mostra para um profeta antes dele chegar até você. Deus mostrou para Samuel o que Saul tinha feito. Samuel já saudou ele e disse: que fizeste, Saul? Que fizeste, Saul? Disse Saul. Aí começou a desculpar, né? Quando a pessoa está errada, apresenta as escusas. É igual o Joãozinho. Joãozinho erra lá na sala de aula, a professora chama a atenção. Joãozinho já grita: eu não, professor, não foi eu não, professora, foi o manezinho. Quer tirar o corpo fora, igual Adão e a Eva. Deus disse: Adão, o que você fez? Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Virou para a mulher: Eva, por que você fez? Ela disse: foi a serpente. O homem é grande para errar, mas na hora de corrigir, tira o corpo fora. Isso é nato nosso de ser humano. Veja, então Saul, no verso 11, então disse Samuel: o que fizesse? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava e ia embora de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, 7 dias que o Senhor falou, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas para pelejar contra nós. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, não ofereci holocausto. Então, ó profeta Samuel, violentei-me e ofereci holocausto. A batalha estava sendo travada, o inimigo estava vindo. Saul, você já deu um passo fora. Sabe o que Samuel disse? Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente. Não, majestade, não, profeta, o sacerdote. Os filisteus estavam querendo vir, mas Deus ia mantê-los lá até a hora que eu chegasse. Essa obra é de Deus. Você tem que acreditar mais, Saul. E não obrasse neciamente, não guardasse que o Senhor teu Deus te ordenou, Saul. Porque agora o Senhor teria, Saul, sabe o que aconteceria contigo? Se tivesse esperado, ficasse no posto de dever, teria confirmado o teu reino sobre Israel agora para sempre. Verso 14, porém agora não subirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, Saul. Primeiro teste, Saul, você já foi reprovado. Deus já agora está buscando outro homem, Saul, para ser rei sobre Israel. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, esse outro homem. Porquanto, Saul, não guardasse o que o Senhor te ordenou, não ficou no seu lugar. Irmão, vamos aprender, isso é uma lição profundíssima. Isso é uma lição profundíssima. Ao não sermos humildes em ficar no lugar que Deus nos colocou, virá opróbrio em nossas vidas. Por que as mulheres hoje estão com opróbrio do inferno? Porque elas não guardou a ordem divina. 1 Coríntios 14, 36,
1 Timóteo 2,12, Paulo, que é a boca de Deus, disse: eu não permito que a mulher ensine ou use de autoridade no púlpito da igreja, ensine, pregue, seja pastoras, ministras. Mas elas não guardaram isto, se tornaram ministras, sacerdotisas e tantas coisas, missionárias e apóstolas. Olha a condição que elas chegaram: ao caos, por não obedecer, não guardar o lugar que Deus colocou elas. Oh Deus, ajude a nós a aprender lições com isto. Vamos mais. Veio agora, Deus manda Samuel repreender Saul. Capítulo 15, capítulo 15, verso 13. Aqui no capítulo 15 nós vamos ver que Samuel deu uma segunda chance para Saul. Vai lá agora, Saul, já que você não passou nesse primeiro teste, vou dar um segundo teste para você, Saul. Vai lá nos amalequitas, mata tudo, até o rei Amaleque, seu gado, suas ovelhas, seus homens, suas mulheres, suas crianças, porque eles são inimigos do meu povo Israel. Vai lá, Saul, e mata tudo. Segunda chance para ver se Saul obedecera. Sabe o que aconteceu? Saul foi lá, matou os ruins, as vaquinhas de segunda, os cabritos de segunda qualidade, magérrimos, as coisas mais de segunda categoria. Os pobrezinhos ele matou tudo, mas os ricaços trouxe tudo. Porque os ricaços vão me dar um bom dízimo. Eu não posso machucar os ricaços, não posso ferir os ricaços, não, senão eu não vou ganhar um bom dízimo. Eu vou trazer eles com carinho, vai ficar aqui o melhor gado, a melhor ovelha mais gorda. Os magrinhos, os pobrinhos, passa a espada no pescoço. Mas os ricaços, não, os ricaços têm que guardar com luva de veludo. Foi assim, pastores estão fazendo assim. Quando Samuel chegou lá no arraial, de longe ele ouviu balidos de gados gordos e ovelhas gordas. Verso 13, capítulo 15 de 1 Samuel, verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse. Saul encontra todo sorridentezinho, com aquele sorriso hipócrita. Ô pai do Senhor, irmão Samuel. Ei, irmão Samuel, fui na batalha e venci a batalha. Oh, aleluia, glória a Deus. Rica da lamaia. Samuel, um homem de Deus, um homem sério, olhou bem dentro dos olhos de Saul e disse, verso 13: escutei a palavra do Senhor. Saul dizendo, escutei a palavra do Senhor. Verso 14, então disse Samuel, olhou bem dentro dos olhos, aquele olho de profeta, olho irado de profeta, olhando nos olhos de Saul. Verso 14, disse, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, Saul? Que mugido de vacas que ouço, Saul? Verso 15, diz Saul, de Amaleque, eu as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. O povo aí pôs culpa no povo. Quem era o chefe? Não era Saul? Agora pôs culpa no povo. O povo perdoou o melhor das vacas e das ovelhas para as oferecer ao Senhor teu Deus, ô Samuel. Não é bom oferecer ao Senhor as ovelhas, que não precisa matar nossas ovelhas, pode matar as ovelhas de Amaleque, as vacas. Quando foi que Deus exigiu fazer sacrifício, usou fazer sacrifício a ele com coisa roubada? Quando Abraão foi sepultar Sara, o rei lá queria dar aquele pedaço de terra, como é que chama lá? A terra que foi sepultada a Sara, Macpela, queria dar de graça. Abraão disse, não, me dê o valor, eu vou pagar.
para sepultar minha esposa em terra paga. Eu não quero nada de graça. O rei queria dar boi para Abraão oferecer a Deus. Abraão disse: de graça eu não quero oferecer ao meu Deus, eu pago. Cristão não tem favores com política e nem com irmãozão de dinheiro. O nosso favor está com Deus. Ah, Samuel, eu trouxe para nós sacrificar a Deus, porém temos destruído totalmente. Então, verso 16, então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse-lhe: fala. Então disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Aí Samuel mandou Saul olhar lá de onde ele saiu. Lembra, pois, de onde saíste, Saul. Você era um moço simples, pés descalços, correndo atrás das jumentas de seu pai. Lembra de onde saíste? Veja, Deus te colocou por cabeça da tribo de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, verso 18. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Verso 19. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, Saul? Antes voaste ao despojo deles, não é? E fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor, Saul. Aí, vamos lá para o verso 32 do capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel, irado, pegou a espada de Deus e desceu lá para o arraial dos filisteus, onde Saul tinha trazido os melhores dele. Verso 32, então disse Samuel: trazei-me aqui a Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse: Agag, o rei dos amalequitas, Saul tinha trazido. Não matou não, a ordem de Deus era matar Agag e todo mundo. Agag estava lá quando viu Samuel: oh, pai do senhor, irmão Samuel, o rei Saul me deu chance de viver, eu vou viver aqui para vocês, viu, irmão Samuel? Faça pacto com o inimigo que você vê. Israel, em Juízes capítulo 1, fez pacto com os gigantes lá de Canaã. Sabe o que aconteceu? Aquele gigante foi crescendo, por fim expeliu Israel da terra e nunca mais. Só agora, depois de 2000 anos, que eles puderam voltar lá. Faça pacto com o inimigo que você vê. Ele te tira da palavra, ele te tira do evangelho. A ordem é matar o inimigo. A boca de Deus, o profeta Samuel viu aquilo, pegou a espada e desceu lá no arraial onde Saul tinha colocado Agag, seu gado, suas vacas, suas ovelhas e seu povo. E logo encontrou o rei Agag, o rei dos amalequitas, sorridente. Pai do senhor, irmão Samuel. Pai do senhor? Espere aí. Verso 33. Diz, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa a Gibeá de Saul. Samuel ficou tão irado, o Espírito de Deus, não é? O Espírito de Deus em Samuel ficou tão irado contra Saul, que diz no verso 35, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. O Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Já pensou, irmão? Deus arrepender de ter posto você no evangelho? Envergonhou Saul, envergonhou tanto o evangelho, tanto a Samuel, ao ponto de Deus arrepender de ter posto Saul como rei de Israel. Você lembra? Isso está lá escrito lá em Gênesis capítulo 6.
A maldade nos dias de Noé proliferou tanto, Gênesis 6, que Deus chegou ao ponto de arrepender-se de ter feito o homem. Agora, a vaidade invadiu o coração de Saul tanto, ao ponto de Deus arrepender de ter colocado Saul rei sobre Israel. Vamos dizer, Deus me livre disto. Deus te pôs aqui no Evangelho, irmã, como uma cordeirinha mansa, um cordeirinho manso. Mas as nossas vaidades, nossas rebeliões, nossos pecados nos envaideceram e tornamos desobedientes a Deus ao ponto de causar ira diante de Deus, ao ponto de Deus dizer, manusear a cabeça e dizer, me arrependo de ter posto ela na minha mensagem. Ela envergonha a minha mensagem. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para vocês, minhas irmãs e meus irmãos, não é nossos pecados involuntários que envergonham o Evangelho, não. Mas o que envergonha o Evangelho é a nossa rebelião em não nos humilhar para pedir perdão pelos nossos erros. Deus não vai mandar ninguém para o inferno por ser um pecador. Deus vai mandar para o inferno por nós não nos arrepender, não ter humildade. É o que aconteceu com Saul. Subiu para a cabeça a vaidade. Irmão, nunca deixe o espírito arrogante pegar. Saul, lembra quando eu te chamei, Saul? Pés descalços, humilde, despretensioso. Por que Deus não pode dar bens materiais para muita gente? Porque eles vão se envaidecer. Não vai usar aquilo para a glória de Deus. Responde? Responde. Pastor, porque eu oro, trabalho. Hoje eu estava abastecendo num posto de gasolina. Cadê o Daniel? Está ali. O moço no posto disse, o senhor é pastor? Eu disse, eu sou um lutador para ser um cristão. Ele disse, pastor, o senhor é pastor? Pastor, lá na sua igreja eu quero ir lá. Porque eu quero ficar rico, pastor. Estou lutando. Eles falam, a praga da pobreza me pegou. Aí eu lembrei disso. Às vezes Deus não pode te dar riqueza material, porque você não vai saber administrar, você vai se envaidecer, vai se tornar um orgulhoso. É difícil. O irmão Brana disse, o Billy Paul, filho do irmão Brana, disse, é difícil Deus usar um homem e ele permanecer humilde. É difícil Deus usar um dom e ele permanecer humilde. Geralmente as pessoas que têm dons carismáticos são as mais vulneráveis a se envaidecer. Se torna uma casquinha de ovo. Se o pastor corrigir, não vem mais na igreja. É difícil Deus corrigir uma pessoa e ela dizer, Pai, me agradeço pela correção. Deus corrige Saul. Para frente você vai ver que Saul pega a manga da veste de Samuel e rasga. E diz, eu não preciso de você, Saul. Samuel fez assim. Vamos ler mais, você vai ver. Então Samuel desce, mata, faz o que Deus pediu. E vai embora e nunca mais vê Saul. Uma vez Samuel ausente de Saul. Samuel significa a presença de Deus com Saul. Saul sem Samuel, ou seja, Saul sem a presença de Deus. Vamos para o capítulo 16, verso 14. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Me acompanhem com a Bíblia aberta. Capítulo 16, verso 14 e 15. Um crente sem Deus, irmão, é a pior catástrofe da vida. É adulto sem Cristo. É você, cita seu nome, sem Cristo. É a pior catástrofe da vida.
Veja o que aconteceu com Saul. Capítulo 16, verso 14. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Brinca com Deus para você ver. Deus libera, porque todo espírito está sob a ordem, até o diabo, Espírito Santo, está sob a ordem de Deus. Deus libera um demônio para vir sobre você, quando você se rebela contra Deus. É Bíblia, estou lendo a Bíblia. 1 Samuel 15, 14 e 15. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Irmã Ruth, isso é doído demais, irmã Ruth. Quão terrível, a irmã Ruth é uma crente antiga dos anos 70. A irmã já viu esse quadro, pessoas que rebelaram desta mensagem, caíram em abismos profundos. A senhora conhece lá em Goiânia, na Avenida Goiás, quanta gente começou ali. Hoje estão todos arrebentados no mundo, por serem rebeldes ao seu pastor. Presta não, né, irmã Ruth? A irmã Ruth conhece muitas histórias dramáticas assim. Não presta ser rebelde. Irmão, seja para comer carne assada ou comer arroz com farinha, nosso lugar é junto com Jesus. Diga o que Pedro disse em São João capítulo 6, verso 66. Para onde iremos nós, Senhor? Pedro disse: por o espírito rebelde pegar Samuel, o Espírito Santo ausentou-se de Saul. Veja, capítulo 15 de 1 Samuel, versos 14 e 15. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Renier, você é meu amigo do meu coração. Gosto de te ver aqui. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisto. Não existe um quadro mais doloroso do que um crente sem a presença do Espírito Santo. O irmão Brano, profeta desta era, ele passou por um cadiquim, 5 anos sem a unção o deixou por ele obedecer sua sogra e não obedecer o chamado de Deus. Deus o chamou para ele ir no meio dos pentecostais para pregar a eles, mas a sogra dele, dodóizinha da filhinha Hope, disse: minha filha Hope não vai para o meio desse lixo. Eles chamavam naquele tempo os pentecostais de lixo. Não vai, minha filha não vai. Billy, você não tem que ir não. Eu te dou comida, te trato de você, te dou até um salário, mas você não vai no meio desse lixo não. Billy, o novo rapaz de 20 anos, achou-se na obrigação de obedecer à sogra. Sabe o que aconteceu com ele? 5 anos Deus deixou ele. A unção deixou ele. Já pensou, irmã Zani? Sem a unção é que nos alegra, que nos estimula, cantar, louvar. Sem unção a coisa fica seca, enchavida. Sem a presença de Deus, irmã Ruth, que sabor tem a vida cristã sem a presença? 5 anos por não obedecer à voz de Deus. Veja, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então o que aconteceu? Verso 14. E assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Ah, pastor, então o espírito mau vem da parte do Senhor? Não é não. É porque todos os espíritos estão sujeitos a Deus. Tanto o espírito bom, que é o Espírito Santo, tanto o espírito mau, que é o espírito do diabo. Se Deus não liberar, nem o diabo pode tocar em você. Lembra de Jó, capítulo 1, capítulo 2? Para o diabo tocar em Jó, ele teve que pedir licença, permissão para Deus. Todos os espíritos estão sob o controle de Deus. Deus liberou o diabo vir sobre Saul. Meus filhos, Lucas, Leia, cadê minhas netas? Veio meus netos? Eu amo meus netos, gente. Me perdoe, mas eu puxo a orelha porque eu amo. Eu quero ver eles nos cultinhos das crianças. Brinque com Deus não, minha gente. Deus é sério.
Isso aqui não é um estudo qualquer, isso aqui é um estudo profundo. Devemos estudar isso pensando em mim. Deus, me livre de passar por isso. Me livre de brincar com Deus como Saul brincou. É horrível, irmão Edinho, ficar sem a unção de Deus como Saul. Veja o que aconteceu com Saul. Verso 15. Então Saul, sem o Espírito de Deus, e um espírito mau o atormentava. Verso 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Aí o que ele vai recorrer a quem? Descobriram que havia um rapazinho chamado Davi, que era segundo o coração de Deus, que tocava sua harpa ungido. Cadê o irmão Andinho, meu menino? Toca aí, ungido, um hino inspirado, toca bem alto. Davi, um rapazinho, filho de Jessé, que não era vaidoso, humilde, dedilhava sua harpa, e naquele dedilhar da harpa havia unção. Dedilha. Enquanto Davi dedilhava a harpa, vamos ver, verso 21, 22 e 23. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, e amou muito. Davi não odiava Saul. Cristão não odeia ninguém. Saul se tornou inimigo de morte de Davi, porém Davi nunca o odiou. Nunca você verá um cristão odiando seu inimigo. Ódio não é de Deus. Cristão ama, perdoa. Davi, toca, Davizinho meu. Davi amou. Já pensou tocar com ódio? Não fica ungido, Mondinho. Vocês que tocam, nunca use esse instrumento com ódio. Não vai espantar espírito mal de ninguém. Vocês que cantam, nunca cante com ódio. Vocês que pregam, nunca pregue com ódio de ninguém. Pregue com amor, desejando o bem de cada um. Coisa feita que tem ódio, não há a bênção naquilo. Davi, verso 21, Davi amou muito a Saul, e foi seu pajem de armas. Verso 22, então Saul mandou dizer a Jessé. Saul gostou de Davi, porque Davi amava. Você sabia? O amor conquista tudo. Nunca queira conquistar as coisas com ódio, irmãos. Conquiste com amor. Davi conquistou Saul com amor. Chegou a mandar um recado para o pai dele, para Jessé, dizendo: deixe estar a Davi perante mim, pois ele achou graça aos meus olhos. Verso 23. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Toca. Espírito mau vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Veja o valor do cântico, irmã. Cantores, tocadores. E a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio. Saul sentia alívio daquela opressão. Quando você estiver deprimido, irmã, não vai ligar o radinho para ouvir rock and roll, não. Liga o toca CD, DVD para ouvir hinos do Andinho tocando, do conjunto cantando. Isso sim tira a depressão. Esses hinos gospel, dessas canteiradas de chamado gospel, não tira diabo de ninguém, não. O que tira diabo é dedo de Andinho, é cântico do conjunto, cântico de santos. Ame isto. Vamos amar mais nossos Davis. Vamos, igreja, amar mais nossos Davis.
Cantores, tocadores, vocês são nossos Davis. Ministério da música tem muito a ver na bênção da igreja. Viu? Vamos ler verso 23. Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Porém voltava de novo. Em certo momento, vamos agora para 1 Samuel 17, verso 32. Tá bom, Davizinho, tá bom. Verso 32, 17, verso 32. Saul, recanteado, porque um homem sem Deus perde batalha. Não queira você, minha filha, ficar sem Deus. Você perderá suas batalhas. Lá estava Saul com todo o exército de Israel, com as pernas bambas, trêmulas, diante do Golias dos filisteus. Davi chegou lá e viu aquilo. Davi lembrou: nós não fomos levantados para perder batalha. E Saul está aí como rei de Israel, recanteado, com medo do gigante Golias. Davi disse: eu nunca perdi batalha, eu enfrentei com meu estilinguezinho um urso e venci. Com meu estilinguezinho eu enfrentei um leão que estava comendo uma ovelha minha e venci. Esse Golias eu vou enfrentar com o mesmo estilinguezinho, porque o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Davi, vendo Saul trêmulo com medo do Golias, verso 32 do capítulo 17, Davi disse a Saul: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Saul estava com medo, dizendo para Israel, para o exército cheio de coronéis, generais, Saul dizendo: não vai não, que ele mata vocês, esse gigante é perigoso, não vai não. Olha, e tremendo até os fios do cabelo da cabeça. Davi chegou e disse: Saul, nós não fomos levantados para ter medo do capeta não, Saul. Nosso Deus é maior do que esse Golias, Saul. Teu servo Saul irá e pelejará contra esse filisteu. Saul, já um homem sem Deus, vira para Davi no verso 33 e disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, um menino pequeno, e ele homem de guerra desde sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo, veja a humildade de Davi, mesmo Saul sem Deus, Davi ainda dizia: teu servo. Davi nunca desrespeitou Saul. Eu acho lindo o irmão Brano, profeta de Deus. Ele chegava, às vezes tinha uma freira rezando missa, o irmão Brano chegava, tirava o chapéu e ficava reverente. Ele era educado. Um cristão cheio do Espírito Santo é educado. Não é que nós sabemos que mulher não pode pregar, que você chega num culto que tem uma mulher pregando, você já faz aquele espalhafato condenando. Não, você tira o chapéu, reverentemente respeita as pessoas que estão ali, crê daquele jeito. Por que você vai agir diferente? Você tem que falar com ela depois que o culto terminar, a missa terminar, chama ela num cantinho. Mas não vai falar no meio de todo mundo para fazer espalhafato, só para você mostrar que você é bom. Nós não precisamos disso não, irmão. Nós não precisamos de mostrar. Mostre Cristo. E sabe como que você mostra Cristo? É com amor, com educação, é com respeito. Davi chega e diz: meu Senhor. Veja, eu acho lindo isso, irmão Valdinei. Davi, homem segundo o coração de Deus, chamando Saul de meu Senhor. Nós, irmã Salma, temos muito que aprender com Davi. Davi, inimigo de morte, ou Saul, inimigo de morte de Davi. Davi ainda dizia: meu Senhor.
Quando Davi cortou a orla do vestido de Saul, o coração dele doeu. Eu não posso, ele é ungido do Senhor. Muita gente pensa que o batismo do Espírito Santo é para nos fazer pessoas, dono da roda. Eu posso agora disparar e matar Raimundo, todo mundo, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sou um servo de Deus, eu posso matar todos os pastores do Brasil, porque eu sou bom. Não é assim não. O irmão Billy Paul disse para nós, lá naquele livro, O Homem Enviado de Deus, Billy Paul disse: quanto mais Deus usava meu papai, mais humilde ele se tornava. Você quer saber quanto de Deus você tem? Veja a qualidade de humildade você tem nos paradoxos da vida. Na hora de você arrancar da espada e passar e matar Saul, Davi tinha Saul na mão para matar, mas não matou por 2 vezes. Deus honrou Davi por causa disso. Às vezes nós não podemos saber da nudez de um irmão, de uma irmã, que estão pinchando, condenando. Nudez fala de fraqueza. Nós que dizemos ser crente da mensagem do irmão Brana, a mensagem mais verdadeira, saímos pôr na boca no trombone falando: pastor fulano adulterou e fez isso, fez aquilo. Você acha que adultério é só deitar com a mulher que não é sua? Adulterar uma palavra é adultério também, senhores. Falar uma doutrina que não é bíblica, que não é profética, é um adultério do jeitinho de deitar com a mulher que não é sua. Não existe pecadinho e pecadão, não. Mas o que eu quero frisar é isto: quanto mais Deus enche um homem do Espírito Santo, é igual, você já viu, nós aqui no Brasil conhecemos cacho de arroz, né? Cacho de arroz cacheadinho, granadinho, aqueles grãos de arroz granadinho, o cacho dobra, chega até cair, pesa, porque está granadinho, o cacho granadinho pesa, ele dobra. Quando o cacho está vazio, não tem grão ali, ele fica especadinho para cima, cabecinha. Isso parece um assembleano, colarinho engomado, cheio de razão, só porque tem um dom carismático de língua estranha. Cacho de arroz xoxo que não tem vida, fica especadinho. Mas o cacho de arroz que tem grão, inclina. Humilde, ao pé da cruz. Vida que tem Espírito Santo, não condena ninguém. Davi tinha tudo para matar Saul e não matou. Você tem tudo para fulminar seu irmão, para falar mal dele e não fala. Você tem a vida dela na mão. Por isso que é perigoso, irmã, você confessar seu pecado para determinado namorado. Geralmente eu peço para as moças: não confesse nada para o seu namorado antes que você tenha certeza que você vai casar com ele. Isso tem que ser 1 mês antes do casamento que você vai confessar. Fica confessando, jogando sua vida na mão de certos rapazes, ele põe nos jornais e na internet, de repente sua vida está na boca de Raimundo, todo mundo. Não faça isto. Isso é um assunto sacerdotal aqui. O pastor vai te ajudar. E isso é feito nos dias do casamento. Se ele não quiser, desfez, não casou mesmo. Mas não jogue sua vida na mão de ninguém, porque as pessoas são más. Deus nos ajude. Precisamos ter grandeza para ter vida de pessoas na mão e não puxar o gatilho para matar ninguém. Batismo com o Espírito Santo é parar na brecha pelo errado e dizer: olha, tem uma chance para ti, levante, comece de novo. Segredos que triunfam é começar de novo ao pé da cruz. Veja Davi, teu servo irá lá. Teu servo vinha, um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, feri, e livrei da boca, e matei, coisa assim. Mas Saul, ignorantemente, veja agora para o capítulo 18, verso 12. Saul tinha inveja
Davi. Veja o verso 12. Vamos bem devagar, viu? Lá para meia-noite nós terminamos o culto hoje. Capítulo 18, verso 12. E temia Saul a Davi. Saul tinha medo de Davi, porque ele notou que Davi era amado de Deus. Temia Davi. Para que ter medo de Davi? Davi não ia fazer mal contra Saul. Certo é que Davi tinha ciúme de Saul tinha ciúmes de Davi. Você sabe o que é ciúme? Ciúme é falta de capacidade própria. Ciúme é sinônimo da falta de capacidade própria. Por isso que tem que pinchar o nome do outro para você se promover. Isso é coisa suja. Falar mal do outro para me promover em cima da carniça dele. Isso não é coisa de eleito, isso é coisa de carniceiro, de urubus. Saul tinha dificuldade, como é que diz lá, verso 12? Temia Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. O Senhor era com Davi e se tinha retirado de Saul. Eu não vou ler mais, depois você lê, mas vamos pular aqui para frente. Lá para o capítulo 22, verso 18. Vamos lá, 1 Samuel 22, verso 18. Davi, ali no reinado de Saul, por causa do seu comportamento, preste atenção nisso. Por causa do comportamento bom que Davi tinha no seu dia a dia ali no reinado de Saul, até com os sacerdotes, 85, 80 sacerdotes que tinha lá de Deus, ministros, sacerdotes, no reinado de Saul. Aqueles sacerdotes se tornaram amigos de Davi. Saul, ao observar aquilo, ciúmou, aí que o cotovelo doeu. Está vendo? Davi ganhou até a simpatia dos sacerdotes meu. Já viu tudo? Davi ganhou a simpatia do meu filho Jonatas. Ganhou a simpatia dos meus sacerdotes. Doeg era o general de Saul. Doeg, pega a sua, como é que chama? Sua lança, sua flecha. Chame seus flecheiros, Doeg. Vamos descer a casa do sacerdote. Eu vou acertar isso. Davi ganhou a simpatia do meu sacerdote. Sabe o que faltava? Verso 18 do capítulo 23 de 1 Samuel. Então disse o rei a Doeg. Doeg era o chefe do exército de Saul. Vira-te tu e arremete contra o sacerdote. Quem era o sacerdote? Eram os pastores de Israel que estava lá sob o reinado de Saul. Você diz, pastor Adalto, Saul mandou os flecheiros dele matar os pastores de Deus? Virgem Maria. Você não faz isso às vezes? Quando você fala mal do seu pastor, você está matando com a língua. Quando você difama do seu diácono, que é também um sacerdote, você está matando, traspassando com a flecha da língua. É fácil admirar, reprovar Saul, mas será que nós também não somos flecheiros, não? O irmão Brano disse, não se mata só com espada, se mata a imagem da pessoa com a língua, difamando. Você acha que isso é bom, difamar, falar da vida do outro é bom? Do pastor fulano, do pastor Beltrano? Eu não creio que cristão nascido de novo ama se promover na desgraça do outro. Coitado daquele pastor, já tem o inferno todo contra ele, precisa de mais a minha língua. Ele já tem o diabo, a capetada, tudo contra ele, ainda precisa mais da minha flecha, chamada língua. A coitada daquela irmã já tem todo o inferno contra ela, e precisa mais da minha língua, flecha. É fácil nós reprovar Saul, irmão Jairo.
Mas vamos ver, será que nós não é um Doeg da vida? Gente, nós não fomos colocados na terra para ser flecheiro de Saul. Nós somos colocados na terra para ser um Davi, salvador de ovelha. Nenhum pastor verdadeiro entrega ninguém para Satanás. Todo verdadeiro pastor faz é tirar das mãos de Satanás e dizer: Satanás, devolva minha irmã. Você jogou ela nas drogas, me dê de volta, Satanás. Eu vi a irmã Raquel caída, eu disse: Satanás, devolva a saúde da minha irmã, devolva, e ele devolveu. É assim que nós fomos constituídos, é para dar vida, não para matar. Ou nós somos um Doeg de Saul, general de Saul. Vamos lá, capítulo 22, verso 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 pastores de Israel, homens que vestiam um éfode de linho. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, não matou só o sacerdote não, matou até o povo da cidade deles. Passou a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, até os bois, jumentos e ovelha, passou a fio da espada. É o que está acontecendo no Brasil. Por que o povo da mensagem não pode ser unido mais? Porque pastores com língua venenosa começam a jogar veneno num, no outro. Aí o povo não crê em ninguém mais. Fica essa dissidência horrível. Falta de amor. Falta de sinceridade, falta do batismo com o Espírito Santo. O irmão Brana diz: se eu não posso falar bem do meu irmão, eu não vou falar mal também não. Se eu não posso falar coisas boas da minha irmã, eu não vou falar coisas más não. Se eu não posso tirar a terra de cima da sepultura dele, eu não vou jogar mais terra também não. Não, eu não sou um Doeg da vida. Não. Vamos, o relógio não para. Irmão, segura o relógio para mim aí. Vamos lá agora. O que aconteceu com Saul? Capítulo 28, verso 5. Saul agora um homem desprovido de Deus, rejeitado por Deus, um homem que saiu da linha do dever. Deus não falava mais com ele. Eliane, você é minha filha, você me acompanha desde mais de 30 anos, pense nisso, minha filha. Me diz, Eliane, eu amo esta gente. Negão, meu negão está lá atrás, no meu coração. Eu amo vocês, são meus filhos. Saul, Deus não falava mais com Saul, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta. O que aconteceu? Capítulo 28, verso 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus que vinha contra ele, temeu e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Deus não fala mais comigo, eu preciso de ouvir a voz de Deus, então vamos buscar uma feiticeira. Você já viu isso? Crente buscando feiticeira. Saul. Agora eu quero chamar a sua atenção para isso. Saul, o eleito. Saul não era perdido, ele morreu e foi para onde estava Samuel. Esse é a purgação de um eleito salvo, se não ouvir a voz de Deus. Que é fácil, não dizer, Saul é um desgraçado, um perdido. Não, Saul é eleito. Nós vamos ver daqui a pouquinho, Samuel dizendo que onde ele estaria. Vamos lá, verso 7.
Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. Os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele com ele seus 2 homens de noite. E vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Saul precisava de ouvir Samuel. Só Samuel era o profeta da hora. Está saindo uma nova doutrina aí, viu, irmãos? Tal do anjo da meia-noite. Como é que chama ele, irmão Samuel? Caco Filipe. É um demônio. Doutrina nova. Dizendo assim: o irmão Brana morreu, acabou. Agora tem que ser o 8º mensageiro. É o Caco Filipe, é o homem da meia-noite. A irmãzinha nossa aqui, que os diáconos foram buscar ela, falou: não vou mais não. Agora eu sou do Caco Filipe. É Caco mesmo, é Caco. Samuel tinha morrido, mas a voz de Deus ainda estava com Samuel. Você nunca vê na mensagem o anjo lá no rio Ohai, no ano de 1933. O que o anjo disse para o irmão Brana na comissão, naquela bola de fogo, quando o irmão Brana estava batizando a 17ª pessoa? O anjo naquela bola de fogo, o que ele disse para o irmão Brana? Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, lá foi literalmente João Batista. Por isso que ele disse: assim como João Batista. Mas cá, no caso do irmão Brana, ele disse: a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ele não disse você, William Brana, não, porque ele sabia que o irmão Brana ia morrer. Mas ele disse: a tua mensagem. Aonde fica Caco Filipe, negão? Esse anjo da meia-noite, dizendo com esse argumento: o irmão Brana morreu, agora é o Caco Filipe. Isso é demônio que sai do inferno para enganar pessoas. Eu fico doído, irmãos, porque podia vir no escritório e dizer: pastor, essa doutrina do Caco Filipe é de Deus? Com muito amor, ia dizer: minha irmã, eu vou mostrar na Bíblia. O anjo diz ao profeta que é a mensagem. Que o argumento dele é que o irmão Brana morreu. Mas eu ia dizer: o anjo lá na coluna de fogo, no ano 33, veio no rio Ohai e falou para o irmão Brana que não é o irmão Brana, é a mensagem dele. A carne, o William Brana morreu, mas a mensagem dele não morreu. É igual no caso de Moisés. O anjo disse, a comissão deu a Moisés: tu colocarás esse povo na terra prometida. Moisés morreu. Moisés morreu, acabou o ministério de Moisés? O que Josué fazia? Leia Josué capítulo 8, verso 35. Josué lia o livro da lei de Moisés diante das crianças, dos jovens, das famílias, todos os dias. Não foi uma nova mensagem de Josué. Josué colocou o povo na terra prometida com a mensagem de Moisés. Deus nos colocará no arrebatamento com a mensagem de William Marion Branham. Esses cacos velhos do inferno não tem lugar em nosso meio. Mas o que eu fico triste é que as irmãzinhas não vêm no escritório. Às vezes vêm igual menino. Na hora de pegar a balinha, na hora de jogar o papelzinho fora, vem no pastor perguntar: posso jogar o papelzinho fora? Mas em assunto que precisava de vir, não vem. Seduzido, engolidos por doutrinas erradas, e não vem no escritório pedir ajuda, gente. Irmãzinha levada por um filho incrédulo que saiu da mensagem, uma prostituta. Ela sabe que o menino não tem princípio e é levada. Gente, vocês têm um pastor, gente. Nós estamos aqui por vocês. Eu existo, é para vocês. Esse ministério está aqui, é para benefício vosso. Venha, vamos conversar, eu vou te ajudar.
Mas veja, o que eu falei, irmão? O que eu estava falando? Então Samuel buscou a feiticeira, sabe por quê? É o que eu falei, eu lembrei. É porque só quem tinha a voz de Deus para Saul era Samuel. Então Samuel exigiu que a feiticeira trouxesse Samuel. No Velho Testamento, irmãos, os mortos que dormiam, morriam, ia tudo para o paraíso, um lugar, mesmo lugar onde os perdidos e os mortos. Era a região chamada paraíso. E o paraíso, no Velho Testamento, era protegido por sangue de bodes, de animais. Aquele sangue era um sangue fraco, era um pacto fraco. Por isso que Jesus teve que vir para tirar dali. Você lê em Mateus 27, que Jesus ressuscitou e tirou de lá todos os mortos e os colocou lá na sexta dimensão, num lugar protegido agora pelo sangue, não de bodes, não de ovelhas, mas o sangue de Deus. Porém lá no Velho Testamento, no paraíso, os que morriam, tanto santos como imundos, eram protegidos por sangue de animais, e o sangue de animal é fraco. O sangue de animal é o pacto de sangue de animais. Uma feiticeira tinha poder de ir lá e chamar morto, trazer. Velho Testamento, irmão Brana fala isso da mensagem de demonologia. E ela foi e trouxe Samuel. Quando ela trouxe, e quando ela viu que era Samuel, no verso 13 de 1 Samuel 28, o rei lhe disse: não temas, porque ela ficou assustada que viu deuses, profeta, vem reluzente, deuses. Não temas, porém, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ela temeu muito. E Saul lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. É Samuel. E quando ela trouxe Samuel, verso 15, Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: oh, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim. Saul, foi Deus que desviou de você, ou foi você que desviou de Deus, Saul? E não me responde mais, nem pelo ministério de profeta, nem por sonho, nem por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Verso 16, então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado a seu companheiro Davi. Você não sabia, Saul? Fique sabendo que o seu sucessor é Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não escutaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isto o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. Sabe que você quer ouvir mais, Saul? Uma palavra de consolo? Amanhã tu e teus filhos estarás comigo. Você quer saber, Saul? Amanhã você vai morrer. Você vai estar comigo. Samuel estava morto no paraíso. Então Saul foi para onde estava Samuel. Samuel não estava na região, porque lá no paraíso havia divisão, região dos salvos de um lado, região dos perdidos do outro. Samuel estava na região dos salvos. E ele disse para Saul: tu estarás comigo, ou seja, na região dos salvos. Então Saul foi um salvo. Porém, pagou caríssimo pela sua rebelião. O pecado dói. A purgação de pecado é horrível. Estamos aprendendo? Amanhã tu estarás comigo, ou seja, amanhã você vai morrer. E o arraial de Israel, você e o arraial, Deus entregará na mão dos filisteus. Quando Saul ouviu que ele ia morrer amanhã, Samuel queria uma palavra de consolo sua. Senhor, agora vem com essa palavra que eu vou morrer. Verso 20, imediatamente Saul caiu estendido na terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite.
E do jeitinho que Samuel falou para ele, aconteceu aqui no capítulo 31, verso 1. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e os seus filhos. Os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filho de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Verso 4: então disse Saul ao seu pajem de arma: arranca tua espada e atravessa com ela, atravesse-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos me atravessar e escarnecer de mim, dizendo que eles me mataram. Me mate, meu flecheiro, me mate. Porém o seu pajem de arma não quis, porque temia muito. Veja, amados, veja, escute aqui, vamos ler devagarinho. Vamos ler devagarinho. Fica com pressa para casa não, gente. As pessoas fazem vigília, os denominacionais faz vigília quase toda semana, passa a noite toda. Nós não podemos passar um horáriozinho, ficamos olhando no relógio. O pajem de Saul respeitava Saul, mesmo com seu irmão errado, irmão, respeite ele, mesmo ele errado, Deus te dará um galardão por isso. Eu me lembro do irmão Brana contar daquele pastor, que por orar pelo enfermo, o enfermo morreu, ele foi no bar, mandou seu criado ir no bar, comprar cerveja para ele tomar, porque Deus não honrava a sua palavra. Ele disse: eu vou tomar cerveja. O servo daquele pastor, irmão Brana fala o nome dele, Hebreus capítulo 6, segunda parte, disse: eu não vou comprar cerveja para um homem de Deus não. Você quer mandar, vai outro, o senhor vai, mas eu respeito o senhor é um homem de Deus. Não, eu não quero mais ser pastor, não vou respeitar Deus. Eu orei pelaquela senhora, ela amanheceu morta, eu vou tomar cachaça. Vai lá, fulano, você é meu empregado. Era uma oficina mecânica, um funcionário. Se eu comprar cachaça para um servo de Deus, não vou ser cúmplice disso não vou de jeito nenhum. E aqui o flecheiro de Saul mandou ele atirar a flecha e matar ele. Ele disse: eu matar um ungido do Senhor jamais. Tem crente que sem impedir ele já mata seu pastor, mata seu irmão. Porém esse flecheiro de Saul não teve coragem. O funcionário lá não teve coragem de comprar cerveja para o pastor. Vamos aprender, irmão, coisas boas. Respeitar ofício, respeitar seu papai, mesmo seu papai errado, respeite-o. A Bíblia diz em Êxodo 20, honra teu pai e terás seus dias de vida prolongado. Ali não disse seu pai adulto, prostituto, cachaceiro. Ali disse: honre teu pai, independente das qualidades. Mas nós, filhos, por qualquer motivo, já desonramos o pai. Metemos a língua no nome dele. A mãe. Isso não é coisa de cristão, não. Faz isso não, menino. Isso não é coisa de cristão, não. Respeite as pessoas. Uma das qualidades do batismo do Espírito Santo é respeito. Você vê seu irmão tomando cachaça, vira o rosto e diz: Jesus, Jesus, tem misericórdia do meu irmão. Me tranca minha língua para não contar isso para ninguém, Jesus. Tem misericórdia do meu irmão, minha irmã. O cristão faz assim. Mas o não cristão põe a boca no trombone e sai falando para Raimundo todo mundo. Agora é a internet, né? WhatsApp, Facebook. Cristão não faz isso não, gente. Cristão engole a língua. Gente, vamos entrar véu adentro. Esse povo da terceira puxada diz que terceira puxada é coisa de apresentação pessoal. Eu não vejo assim não. Eu vejo terceira puxada é sinônimo de humildade, de reverência, de respeito. Terceira puxada é isto, não é exibicionismo. Deus nunca trabalhou em exibicionismo. Billy Paul disse: quanto mais meu pai era cheio do Espírito Santo, mais humilde ele se tornava. Eu acho isso lindo, gente. Lindo,
Lindo, lindo. E aí então Saul foi traspassado, ou seja, o servo de Saul não quis matar ele. No verso 4, terminando, Saul disse: você não quer me matar? Então ele pôs a flecha lá, e Saul se lançou contra a sua flecha, e ela traspassou ele. Só que não morreu não. Sabe por que não podia morrer? Porque a Bíblia diz que os homicidas não entram no reino do céu. E Saul era um salvo, se ele morresse como se suicidasse, ele não entraria no céu. A Bíblia diz que os homicidas não entrariam, e matar a si mesmo é um homicida. Saul não morreu. Capítulo 1 de 2 Samuel, verso 6. Leia, vamos terminar aqui agora. Capítulo 1 de 2 Samuel, verso 6 a seguir. Então disse o mancebo que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul está... o mancebo trouxe a notícia para Davi, viu? Contando para Davi. E na montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que carros e capitães de caravana apertavam com ele, e olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele, Saul, me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita. Então ele me disse: peço-te que arremesse contra mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Ele não tinha morrido não, tinha lançado sobre a sua flecha, sua lança, tinha traspassado ele, mas ele diz: toda a minha vida ainda está em mim, pegue a sua lança e me mate. Aquele homem que era outra amalequita, não tinha respeito, não tinha o Espírito Santo, então disse: então eu te mato, Saul, não vale nada, isso para mim não é nada, te mato. Verso 10, arremessei-me, contando uma vantagem para Davi, pensando que estava contando vantagem, porque ele sabia que Saul era inimigo capital de Davi, trazendo aquela notícia que o inimigo de Davi ele tinha matado, pensando que Davi ia dar até um prêmio para ele. Sabe o que aconteceu? Verso 10, arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não a vivia depois de sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça, e manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui a meu senhor Davi. Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou, como também todos os homens que estavam com ele, e prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul. Davi, descobrindo que Saul tinha morrido, era o seu inimigo capital, em vez de fazer festa, churrasco, banquete, chorou a morte do seu arqui-inimigo. Isto é ou não é qualidade de um cristão? Um cristão não tem prazer na morte de ninguém, pode ser seu pior inimigo. O cristão disse: meu Deus, ele podia viver e se arrepender e se consertar, por que ele foi fazer essa loucura? Davi chorou, mas na frente fala, parece que por 7 dias. E Davi pegou, aí você prossegue lendo, Davi pegou aquele amalequita que trouxe a notícia que ele tinha matado Saul, deu churrasco para ele, deu uma pedra de diamante, porque matou seu arqui-inimigo. Sabe o que Davi fez com aquele amalequita que acabou de matar Saul? Passou a espada no pescoço dele e matou. Disse: você não tinha temor para matar um ungido do Senhor? Matou ele por trazer más notícias. Irmã, aquela irmã que te traz má notícia, mate aquele espírito dela. Fale: irmã, você precisa ser libertado desse espírito malvado de falar da vida alheia, irmã. Faça como Davi, aquele irmão trazendo más notícias da vida do seu irmão, mate aquele espírito mau que está naquele irmão. Davi matou a amalequita que matou Saul, que trouxe a notícia da morte de Saul. Alguém que vem falar mal da vida alheia, irmão, mate aquele espírito. É assim que procede um homem que tem o Espírito Santo. Matar é virar as costas, é não ouvir, é não dar água para aquilo. Nós não queremos que ninguém pereça. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que ele fala mais, irmã Lia? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça. Deus não quer que ninguém pereça. Davi não queria que Saul perecesse daquela forma. Cristão que tem o Espírito Santo tem João 3,16. Não quer que ninguém pereça, mas que seja salvo. Vamos ficar de pé. Eu falei que nós teríamos oração por cura divina do corpo, mas nós vamos ter uma oração da cura da alma. Às vezes nós carregamos nossos espíritos tão envenenados, que gostamos da desgraça do nosso inimigo, das pessoas que nos odeiam. Não, o Espírito Santo não foi enviado para matar ninguém, não. Foi enviado para salvar. Você já orou por aquela pessoa que fala mal de você? Você já orou? Pela alma dele? Tem misericórdia dele, Jesus, ele não sabe o que faz. Tem misericórdia dela, Jesus, ela não sabe o que faz. Ou você faz é odiar. Olha, eu não sento perto daquela menina mais porque ela fala mal de mim. O irmão Brana, lá onde ele morava, em Jeffersonville, cidade pequena, região, os pastores denominacionais daquela região sentou com ele e disse: Billy, nós os pastores das denominações aqui fizemos um círculo e todos demos as mãos e colocamos você fora do nosso círculo, porque nós não te aceitamos. O irmão Brana disse: eu vou fazer um círculo maior, eu vou pôr todos vocês dentro do meu círculo. Cristão não devolve mal com mal. Cristão perdoa. Cristão perdoa. O amor constrói. O ódio destrói. Só o amor constrói. O ódio destrói. Vamos orar. Pegue na mão da sua irmã, pegue na mão do seu irmão e diz: tenha misericórdia de minha irmã Jesus, tenha misericórdia do meu irmão Jesus, ajude ela a livrar-se dos ódios, das raízes de amargura. Vamos orar, irmão Samuel, ore a igreja toda, a igreja toda. Senhor nosso Deus e Pai, lembranças, Pai, lembranças, e isto nos dá temor, porque nós sabemos, Pai, que nós temos vida em nossas mãos, Senhor, e nós não queremos tirá-las, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a amar, a respeitar, a ter temor, Pai, reverência. Jesus, isto é o que nós mais precisamos, Pai. Ajude-nos. Ajuda, Senhor, a nós termos isto em nossas almas, a olhar com misericórdia, Pai. Lembrarmos que todos nós precisamos da graça, todos nós precisamos do perdão, todos nós precisamos do amor de Deus. Ó Deus, o Senhor, quando o Senhor abriu seus braços ali na cruz do Calvário, Pai, o Senhor abriu para todos, Pai, bêbados, prostitutas, ladrões, Pai. Ó Deus, e nós nos vemos como miseráveis também, Senhor, necessitados da graça, necessitados do Espírito Santo, Senhor, necessitados da intervenção divina, Pai. Ó Jesus, ajude a nós, Pai. Deus, dá-nos temor, Pai, ao abrir nossas bocas, Senhor, que possamos contar de 1 a 3, Senhor, em falar, ó Pai, porque será que vai ser bom ou ruim? Ó Deus, que nossas línguas possam estar dobradas para o mal. Deus, nós queremos dar vida, Pai, nós queremos salvar, nós queremos estender a mão, Pai, e ajudar o companheiro, ajudar a companheira, Senhor.
Ó Deus, e nós só conseguiremos isto, Pai, é através do Espírito Santo. Ó Deus, e eu nesta noite, Pai, junto com esta igreja, dizemos a Ti: batiza-nos, Pai, com o Teu Espírito Santo, para que nossas palavras sejam as Tuas palavras, para que nossas atitudes sejam as Tuas atitudes, Pai. Ó Deus, que nosso corpo possa ser do Senhor, Pai. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos, com perdão de nossas almas, de nosso coração, Jesus. Aleluia, Pai, graças a Deus.